Alô Piracicaba, alô região, está no ar o Néder Especial e eu começo o programa de hoje com a nossa tradicional reflexão de todas as semanas. O Brasil vive um momento difícil. O Brasil está em erupção. As instâncias democráticas estão sendo vilipendiadas e nós estamos tendo um debate público que chega até a ir às vias de fato, com empurrões, socos, pontapés e ameaças de morte. Como parte integrante desse processo todo, estão os veículos de comunicação. A mídia, que tem sido taxada pelos integrantes do governo federal e pelos militantes do PT de golpista. A mídia que, segundo eles, é responsável pelo denuncialismo das inverdades que, segundo eles, são propagadas pela justiça, seja pelo Ministério Público, seja por todas as instâncias de representação judiciais deste país. E aí entra também a Operação Lava Jato, que, na visão deles, é feita de maneira espetaculosa pelos promotores e integrantes que investigam e que comprovam fraudes, propinas, desvio de dinheiro público, enriquecimento ilícito, enfim. Como disse o ministro Celso Mello, do Supremo Tribunal Federal, um projeto de poder mafioso, um projeto de poder criminoso. Essas foram as palavras do ministro do Supremo, Celso de Mello, lá no início das denúncias que culminaram com as descobertas do Mensalão e de lá para cá esse amontoado de revelações que estão deixando todos perplexos. Eu quero registrar e deixar muito claro que, como milhões de brasileiros, eu não comungo da ideia daqueles que pensam que a ditadura militar teria que voltar. Não. Eu sou veementemente contra essa conversa de devolver o poder administrativo e político do Brasil aos militares. Eu acho esse papo uma grande aberração, uma grande falta de bom senso, uma grande imbecilidade de quem ainda acha que os militares deveriam assumir o comando do Brasil. Eu acho isso fora de propósito, embora respeite aqueles que defendam essa tese. Mas eu não as aceito, nenhuma dessas teses que dizem que os militares devem voltar. E acho até que a maioria das pessoas que fazem essa defesa falam sem muita reflexão, falam motivadas pela grande mágoa de terem sido traídas por um governo que se disse dos trabalhadores, mas que fez lobby com todos os poderosos deste país, desde os políticos mais corruptos da nossa história que voltaram a ter poder graças ao PT, até mesmo a esses empreiteiros, banqueiros, enfim, pessoas que sempre mandaram e que continuam mandando no Brasil, agora com mais poder, porque dividem seus lucros através de propina com os governantes que aí estão. Mas tudo isso nós já sabemos. O importante agora é a reflexão que tem que ser feita diante de uma realidade que está aí, estampada aos olhos de todos. Os veículos de comunicação não podem ser responsáveis de maneira alguma pelo caos que o país está passando. Muito pelo contrário, os veículos de comunicação são os fiéis reprodutores dos fatos. Alguns programas são opinativos, alguns programas são meramente informativos, outros programas promovem debate, enfim. Todos os estilos jornalísticos são importantes para o crescimento do Brasil. Só que essa gente que aí está há muitos e muitos anos, desde que começaram as denúncias, falam sobre a manipulação das notícias pelos profissionais da mídia. O interessante é que essa gente que está aí no poder e que diz que existe imprensa golpista, diz que existe a mídia manipuladora que está dominando, inventando e propagando mentiras, essa mesma gente que fala isso
eram as pessoas que, durante o período militar, diziam que os jornalistas não podiam exercer os seus direitos de liberdade porque eram manipulados pelo governo. Outras vezes diziam até que a imprensa era comprada pelos militares. Depois, na redemocratização, passaram a dizer que a imprensa foi comprada por candidato X, por candidato Y, até que eles criaram a sua própria militância dentro dos veículos de comunicação do Brasil. Muitos profissionais do jornalismo que agora percebem que tem realmente que mudar as suas opiniões, que tem que começar a estudar mais, a ler mais a respeito da história do Brasil recente, porque o que está acontecendo não pode ser aplaudido, não pode ser visto como algo natural. E quem ainda acredita que não há responsabilidade em nada por parte do governo ou por parte do partido, é porque não quer enxergar a realidade, não quer ver os fatos na sua frente. Voltando à questão da mídia, 116 casos de ameaças, intimidações, vandalismos, agressões físicas e homicídios. Sim, houveram homicídios contra jornalistas em 2015. O ano passado foi um ano triste, sangrento para os profissionais de comunicação do nosso Brasil. E agora nós tivemos essa semana a divulgação de um manifesto que foi assinado pela Associação Brasileira de Rádio e TV, a Associação Nacional de Editores de Revistas, a Associação Nacional dos Jornais, entre outros veículos de comunicação, dizendo o seguinte, que não é mais suportável a pressão, a violência, a intolerância que se faz contra os veículos de comunicação. Sabe o que aconteceu recentemente, meu amigo, minha amiga? Uma equipe de televisão da TV Tarobá, afiliada da Band, em Cascavel, no Paraná, teve a sua repórter, a jornalista Patrícia Sonsim, e o cinegrafista Davi Ferreira sequestrados por membros do MST. Isso aconteceu. Eles foram sequestrados pelo MST, lá em Cascavel, no Paraná. Um absurdo, tremendo o que ocorreu. Porque os membros do MST ficaram revoltados porque eles tinham feito ali uma ocupação irregular, ilegal, e ali a imprensa, os jornalistas dos jornais da região e os repórteres e cinegrafistas das emissoras de TV estiveram lá, registrando. A repórter e o cinegrafista foram capturados. E aí houve muita negociação para que eles pudessem ser liberados, foram ameaçados com muitas armas, entre elas escopetas. Eu queria saber como é que chegam escopetas até os integrantes do MST. Fácil, né? Escopetas. Os integrantes do MST tinham escopetas. Olha, não para por aí. Tivemos na última semana jornalistas da Globo e da Globo News agredidos. Tomaram tapas, pontapés, equipamentos danificados, câmeras e microfones jogados no chão, sem contar os inúmeros protestos espalhados pelo Brasil afora. Protestos horrorosos. E o interessante disso tudo é que realmente a gente percebe que a Globo foi o veículo de comunicação mais agredido nesses últimos tempos e nessa última semana. E essas agressões aumentaram, sabe quando, meu amigo, minha amiga? Essas agressões aumentaram no dia seguinte do depoimento coercitivo do ex-presidente Lula, quando ele foi falar naquele seu pronunciamento que as pessoas achavam que iria se explicar, mas ele decidiu fazer um comício ali na sede do PT em São Paulo, né? Ele fez ali um show espetacular e acabou falando um monte de coisas, entre elas que o apartamento não era dele, falando lá do famoso triplex do Guarujá, e só se fosse da Globo, não sei o que, quer dizer, ele citou a Rede Globo e incitou as pessoas, mais uma vez, a terem ódio contra os profissionais da Rede Globo. Porque os proprietários, os diretores,
os executivos da Globo, eles não estão ali na rua olhando para a população, entrevistando ninguém. Quem está nas ruas entrevistando, suando embaixo de sol, se molhando embaixo de chuva, são os repórteres, são os cinegrafistas, são os operadores, são essas pessoas operárias da informação que estão lá na rua. E essas pessoas trabalhadoras, essas pessoas que são trabalhadoras, a maioria delas inclusive sindicalizadas, são as pessoas que são agredidas pelo Partido dos Trabalhadores, amando dessa loucura nazista que algumas lideranças fazem questão de exacerbar no momento em que estão nervosas. Eu estou desabafando porque eu acho um grande absurdo, uma grande temeridade o que estão fazendo com o nosso Brasil. Toda ditadura, meu amigo, minha amiga, é nefasta. Toda ditadura. Ditadura militar? Não, chega, nunca mais, pelo amor de Deus. Agora, a ditadura de um partido político, isso também não pode acontecer. Esse Brasil é grande demais para ficar sob o julgo de uma ideologia dinheirista. Não é mais uma ideologia cidadã, uma ideologia de vida, de princípios básicos. Você já não discute mais a política dessa gente no campo da sociologia. A política dessa gente que aí está, meu amigo, minha amiga, você discute nas páginas policiais. Não é mais caso para ser discutido no campo da sociologia. É para ser discutido no campo do noticiário policial. Não é mais assunto político, virou assunto de polícia. Essa é a realidade. Infelizmente, nós não temos outra coisa para dizer senão isso. E é temeroso quando você vê essa grande liderança inatingível, esse grande ídolo, parece que é a reencarnação de um santo na Terra, um homem que é seguido por todos, e essa gente fala que nós somos alienados. Essa gente fala que nós somos idiotas, que nós acreditamos em revista semanal, que a gente acredita em televisão, que a gente acredita em rádio, que a gente acredita em jornal, que a gente acredita em sites da internet. Eles falam que nós somos idiotas. Mas a justiça mente, né? O Ministério Público mente, a promotoria mente, todo mundo mente. Os promotores estão brincando com a população, os jornalistas, todos são mentirosos. Não acredite em nenhum noticiário da internet, da TV, do rádio, não acredite no que você lê no jornal. Não. Quem está certo é apenas o ex-presidente Lula. O que ele falar é verdade. O que a mídia dizer é mentira. Eles são golpistas. Os promotores? Os promotores são ligados a partido político. Tá, certo. Gente, só idiota não vê o que está acontecendo. Desculpa. As pessoas podem ter suas ideologias, as pessoas podem ter os seus interesses de defesa partidária porque estão ganhando, porque estão tendo cargo. Aí tudo a gente entende, a gente sabe como é que mexe essas coisas no mundo. Claro, é a luta pela sobrevivência. Ninguém aqui vai discutir isso, não. Desde o início do mundo é assim. Agora, nós só não podemos aceitar que o Brasil fique sob o julgo de um projeto medíocre e que vem demonstrando uma ganância irredutível no combate ao que é ético, no combate ao que é moral. Todo dia tem uma denúncia, todo dia tem um novo personagem sendo revelado para o mundo do crime. E, infelizmente, são muitos personagens que eram expoentes, que eram promessas, que eram pessoas que estavam ali à frente de municípios importantes, que eram bons administradores, que eram tidos como grandes projeções políticas do Brasil. Todo dia, uma dessas pessoas tem a sua máscara arrancada e a realidade vem à tona. É uma pena. E eu vou dizer mais uma coisa. Eu não estou aqui defendendo partido nenhum. Não estou falando mal de um para defender o outro, não. Muito pelo contrário. Eu estou apenas dizendo que no atual momento da história, essa é a realidade, essa é a situação.
E é contra essas questões que nós temos que debater e chamar a população para refletir e refletir com muito cuidado. Olha, a juíza Maria Priscila Veiga Oliveira, ela vai ser a responsável em julgar o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula, que foi oficializado pelo Ministério Público de São Paulo. E agora existe a possibilidade de Lula vir a ser nomeado ministro do governo de Dilma Rousseff. É uma jogada que pode acontecer para que o ex-presidente, caso tenha a sua prisão preventiva aprovada pela juíza, não vá direto para a cadeia. Ele, como ministro, teria foro privilegiado, teria um grande tempo para se defender e responderia aos processos em liberdade, não precisaria ser preso imediatamente. Seria uma articulação política pela sobrevivência da imagem do ex-presidente, que daí não seria preso, e por isso ele teria essa ideia, que teria sido discutida com a presidente Dilma, de nomeá-lo como ministro. O povo já sabe dessa articulação e evidentemente existe aí uma grande revolta. Vamos aguardar os acontecimentos para ver realmente o que acontece. No ar, o nosso Néder Especial. É importante também salientarmos a necessidade de que um outro clamor popular seja atendido pelas autoridades. A investigação que está ocorrendo sobre o desvio da merenda escolar em São Paulo. O governo do estado tem essa investigação sendo conduzida pelos promotores públicos. O governador Geraldo Alckmin abriu todas as suas instâncias governamentais para que as investigações aconteçam. O governador disse que também está querendo saber o que aconteceu com esse desvio. Todas as responsabilidades têm que ser apuradas e, evidentemente, existe a partir de agora uma grande preocupação de esclarecer esse crime que está acontecendo nas esferas do governo estadual. E é claro que quando se fala em merenda escolar, se fala num produto extremamente fundamental na vida das crianças. Nós estamos falando de crianças pobres, crianças às vezes miseráveis, que não têm o que comer. Crianças que precisam desse alimento como complemento do pouco que comem nas suas casas. A merenda representa um aditivo decisivo na vida dessas crianças. É indiscutível isso. E é também indiscutível que quando há um desvio de merenda, é algo assim tão criminoso e tão horripilante como alguém dar um tiro na cabeça da outra pessoa. É um crime hediondo. Na minha opinião, desviar a merenda escolar é um crime hediondo. Mudar os produtos da merenda para deixá-la mais fraca, para se poder pegar por fora, né? Também é um crime hediondo. Tem que ser investigado isso. Não se pode fazer isso com uma geração de crianças, de estudantes que estão aí tentando aprender e, ao mesmo tempo, tentando se alimentar também. Vamos ser realistas, a merenda ela é fundamental para muitas e muitas e muitas famílias. E é claro que quando há uma situação criminosa como essa, as pessoas estão e precisam ter tudo esclarecido e os responsáveis devidamente punidos. Vamos aguardar para ver como é que vão resolver essa questão. Os esclarecimentos dos fatos que em breve vão ser levados à tona com toda certeza.
Novo dia. Novo dia. Novo dia. Alexandre Neder. Neste domingo, a partir das 9 da manhã, na Praça José Bonifácio, haverá concentração da manifestação do movimento Vem Pra Rua, movimento em prol do impeachment. Nós vamos reprisar agora para você uma entrevista que fizemos com um dos coordenadores do movimento Vem Pra Rua, o William Bueno, gravação feita durante o programa Novo Dia na Rádio Educadora, que nós apresentamos de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. Fique ligado, fique ligada à entrevista com o William Bueno para você no Neder Especial. Nós estamos recebendo aqui o William Bueno, amigo, conhecido de todos. Ele é o comandante do movimento Vem Pra Rua Piracicaba, está coordenando esse movimento aqui em Piracicaba, movimento Vem Pra Rua que domina as ruas de todo o Brasil, vem realmente mobilizando a opinião pública contra a corrupção, contra os desmandos administrativos do governo federal. E, evidentemente, são protestos que são feitos de uma maneira extremamente bem colocada pela população brasileira. E Piracicaba tem feito os seus protestos, tem participado de todas essas movimentações através da coordenação local que é desenvolvida aqui pelo William Bueno. Primeiramente, William, muito bom dia, prazer tê-lo com a gente mais uma vez. Bom dia, Alexandre, bom dia, ouvintes. Na verdade, Piracicaba tem, nesse cenário de manifestações, tem participado nas últimas 5 manifestações. Temos um público muito grande. Nós somamos aí nos últimos 5 manifestações, nós tivemos uma soma total de quase 40 mil pessoas que participaram ao longo das 5 manifestações. Um público muito expressivo. Exatamente. Né? Isso é característica do povo que está dizendo assim, ó, cansei do que está acontecendo. Não é possível, Alexandre, todo dia você abre o jornal, ou você ouve nas rádios, ou você vê na televisão, né? É um escândalo. Na verdade, assim, ninguém aguenta mais. O povo é trabalhador, o povo é um povo sério. Outro dia uma pessoa me perguntou assim, mas é golpe tirar a Dilma de lá. Eu disse assim, golpe na democracia. Eu falei, peraí, vamos pensar um pouquinho, espere aí. Roubar o país está escrito na Carta Magna, na Constituição brasileira. Corrupção está escrito lá em algum item dela dizendo o seguinte, olha, você pode fazer corrupção ou corromper alguém ou roubar o país. Você pode. Então, gente, não é golpe. É dizer assim, ó, nós não aguentamos mais. Nós não queremos esse tipo de coisa. Olha, nós estamos com 3.200.000 pessoas, isso são dados, não sou eu que estou inventando dados, são IBGE, sabe? Ele está dizendo que tem 3.200.000 pessoas desempregadas nos últimos 2 anos. Nós estamos com uma inflação de 11%. Isso nominal, porque se a dona de casa, Alexandre, for no supermercado, seja ela qual for, e você perguntar para aquela economista, porque a dona de casa é uma heroína. É uma grande economista. É uma grande economista. Ela vai dizer para você exatamente quando é a inflação real. E que não é 11%.
Tá? muito mais, né? É muito desvio, Alexandre. Nós estamos falando de 80 bilhões de reais de desvios para poder eleger 3 presidentes, ou 2 na sequência, os 2 que foram na sequência. O Lula, depois de novo o Lula, agora a Dilma e de novo a Dilma. Foram 80 bilhões. O Ministério, não sou eu que estou dizendo, são dados, isso é dados. Ministério Público Federal dizem que foi desviado 80 bilhões. Para quem não tem ideia de número, eu vou dar um número só. Isso equivale a 16.700 novas escolas. Mas não estou falando de escolas que possam comportar em torno de 400 alunos, novinha. Como se você amanhã tivesse no seu bairro novas escolas, novas creches. São 12.800 SUS. Pô, o pessoal não reclama que não tem atendimento na unidade básica de saúde. É simples. Olha onde vai o dinheiro. O povo tem que entender. Ele está contente? Se está contente, fica em casa. Realmente, eu não quero que ninguém que acha que está tudo certo, está tudo bonito, fica em casa, fica dormindo, põe o chinelão, fica por lá. Mas se você não está contente, saia para a rua. Porque se você não sair para a rua trabalhando, porque você não está gostando, você vai sair como desempregado. Porque é uma tendência. Entendeu? É uma tendência. O governo, e quando a gente fala do governo, não é crítica. Não é uma crítica por si só, porque eu não gosto. Porque deixar bem claro aqui, eu sou partidário, eu não tenho partido, eu não gosto desse ou daquele político. O meu partido chama Brasil. Eu não estou contente com o que está acontecendo com o meu país. Então, se eu não estou contente, a única forma democrática, sincera, real e pacífica é dia 13 vocês estarem na praça com a gente. Vai lá, levanta a sua bandeira, vai lá, vai de camisa amarela, azul, branca, vai lá dizer que você não concorda e não compactua, você não é igual àquilo. Você é trabalhador, você trabalha. Tem gente que levanta aqui 4, 5 horas da manhã, pega 2, 3 ônibus, entendeu? Chega em casa 4 horas da tarde. E aí pega o seu suado dinheiro, vai no mercado e não consegue comprar mais nada. É verdade. A inflação está estampada nas prateleiras dos mercados de todo o Brasil e não tem realmente como negar, né? Agora, dia 13, essa movimentação então vai acontecer em Piracicaba. Os amigos e amigas que estão aqui nos ouvindo vão poder participar dessa manifestação, que já tem toda a programação feita. Quais as novidades? Esse ano parece que vai ser mais forte a coisa, né? Na verdade, assim, nós estamos com várias entidades das cidades vão apoiar, várias pessoas. Hoje nós temos mais ou menos quase 5 ou 6 mil pessoas. Assim, nós não consideramos esses números como números reais, até porque isso ganha uma escala muito grande. Nós temos quase 33 mil pessoas convidadas nas diversas páginas que existem em Piracicaba, Facebook, enfim, né? E, na verdade, nós teremos a novidade que nós vamos estar enchendo a cidade de pichulecos. Pequenos pichulecos vão estar nessa manifestação. Então vai ser bonito de ver. Né? Então, além disso, teremos carro de som. Os pichulecos ganharão a rua. Ganharão a rua. Que na verdade deveriam ganhar a cadeia, né? Mas nós vamos levar ele para a rua enquanto ele puder, né? Agora, vai ser na praça a concentração? A concentração vai acontecer na praça, em torno de 9h30. Nós devemos aglutinar as pessoas até por volta de 10 e pouquinho. E aí nós fazemos uma pequena caminhada como todas as outras, né? Nós percorremos aqui a Boa Morte, né? Viramos na Dom Pedro e voltamos pela Governador Pedro Toledo até a entrada ali na praça novamente, né? E aí ali nós fazemos um ato, tocamos um hino, né? Falamos alguma coisa de ordem no sentido sempre focando no Brasil, nas coisas do Brasil, no que nós pretendemos e que nós gostaríamos que o Brasil estivesse. É isso. E ali a gente encerra o nosso ato. Isso vai ser a nível nacional. Obviamente outras capitais, outras cidades têm os seus horários, mas Piracicaba a concentração inicia-se às 9h30 da manhã de domingo. Perfeito. Tá? Capital São Paulo a coisa pega à tarde, né? Pega São à tarde. Paulo é diferente, pega mais na parte da tarde, lá provavelmente na Paulista. Né? O comando geral, vamos dizer assim, do Vem Pra Rua, nós estávamos reunidos
Basicamente, nós temos 640 cidades, e aí quase todas as capitais do Brasil, né? Grandes cidades, por exemplo, Piracicaba, Americana, Campinas, Ribeirão, São José do Rio Preto, Jundiaí, né? Grandes cidades do interior de São Paulo vão estar fazendo seus atos também. Basicamente, quase no mesmo horário. Mesmo horário de Piracicaba, 9, 9h30, 10 horas. Tá? É a grande capital que vai para mais tarde, né? Brasília, São Paulo, Rio. Eles utilizam mais o período da tarde. Isso. Piracicaba vai ser de manhã, dia 13, domingão de manhã, concentração ali na Praça José Bonifácio. É importante a presença dos piracicabanos e piracicabanas mais uma vez nessa manifestação. Piracicaba que tem sido muito solidária a essa questão, tem participado efetivamente. O público aumentando a cada evento também, né? A gente percebe... sem ter muitos dados numéricos, mas visualmente dá para perceber que é um movimento que cresce. Na verdade, nós temos a seguinte prerrogativa, tá? Nós queremos estar na rua. Vem para a rua. O público, ele cada vez... nós não precisamos fazer muita propaganda, porque o próprio governo, ele faz a própria propaganda dele todos os dias. Sempre ruim. Sempre tem um preso. Nós temos, basicamente, temos 2 tesoureiros do partido preso, né? Nós temos 8 deputados, nós temos 3 senadores, um governador investigado. Quer dizer, e agora, né? Ontem, basicamente, o João Santana, o marqueteiro das campanhas aí do Lula e da Dilma, foi preso. Então, na verdade, assim, o que falta, sem dizer, né? Nós temos aí um senador que vai trabalhar com uma tornozeleira. Exatamente. E aí ele ameaça os outros 90 e diz o seguinte para eles: olha, se eu for caçado, muitos vão comigo. O país, vamos pensar um pouquinho, que seriedade nós trazemos para o país? Alexandre, o povo tem que pensar nisso. Nós temos aí um deputado, no caso do Eduardo Cunha, que nem faz todas as manobras com seus 200 asseclas apadrinhados para não perder o poder. Olha que coisa absurda, Alexandre. Olha o que nós estamos vivendo, nós nunca vivemos isso no país. É ameaça de facção mesmo, né? Exatamente. Uma situação Alexandre. Realmente de banditismo, porque ele fez as ameaças e se não o caçarem, ele não denuncia ninguém. Daí os malandros e corruptos que ele quer denunciar, que ele está ameaçando, ele garantindo o cargo dele, os outros não vão ser também incomodados. Quer dizer, então nós chegamos a uma situação de você expor publicamente a grande selvageria da corrupção e da bandidagem na política brasileira. Perfeito. O pessoal gosta de exemplos, Alexandre. Eu digo assim, se você trabalha numa empresa, né, e você, por um motivo, um colega seu vai lá e subtrai, rouba alguma coisa. O que acontece com a empresa? A empresa chama você, o RH, né? Isso é o que acontece, chama a RH e te dá uma carta de demissão por justa causa. Sim. Certo? Aí você fica sem uma carta de apresentação para outra empresa e todas elas vão falar, olha, ele roubou, enfim, subtraiu, fez alguma coisa aqui. É isso, perfeito? Só na política brasileira que o cara vai lá e fala assim, eu roubei, olha bem que absurdo, eu roubei, mas assim, eu roubei, mas eu acabei entregando lá para a outra pessoa, porque agora tá com a outra pessoa. Eu roubei. Mas assim, vocês têm que entender que é meu, mas eu dei para ele. Né? Eu roubei, porque eu roubei de vocês, povo brasileiro. É verdade. E não roubei pouco, roubei 10 milhões de reais, aí eu entreguei para outro administrar, e aí todo mundo fala assim, não, tá certo, olha só, ele já não roubou mais, se não tá com ele, não é dele. E aí todo mundo aqui, agora você faz isso numa empresa. Não faz. O povo tem que entender que o Brasil tem que ser administrado como se fosse uma empresa. Olha, gente, o imposto seu é o dinheiro que entra na conta. E esse dinheiro tem que ser administrado para a saúde, para a segurança. Ele tem que ser administrado muito bem para dar transportes de acordo, tem que dar escolas de acordo, educação de acordo. Pergunto eu para vocês estão contentes com o nível de educação que seus filhos estão recebendo? Vocês estão contentes com o nível de segurança que vocês têm, que seus filhos saem à noite, enfim? Vocês estão contentes com o que está acontecendo com o país? Então,
Olha, o que a gente quer é que você vai lá e fale assim, nós não estamos contentes, então vai pra rua dia 13. Vem com a gente, aparece lá, balança a bandeirinha, só isso que nós queremos que vocês estejam lá. Vocês somem aos milhões de gente séria. Sim. Pessoas trabalhadoras, desculpe. Nós temos que estar lá dia 13. Então, gente, vamos pra rua. Vem pra rua. Piracicaba vai estar na rua, vem pra rua. Com a gente hoje aqui nos estúdios da Educadora, o coordenador do movimento Vem Pra Rua Piracicaba, William Bueno. Dia 13, movimento, manifestação, muito agito em Piracicaba, em todo o Brasil. Piracicaba vai fazer mais uma vez a sua parte. Aliás, está fazendo muito bem. William, ontem o ex-presidente Lula, ele falou no programa eleitoral do Partido dos Trabalhadores e falou e disse a seguinte frase, algo mais ou menos assim: erramos, mas acertamos também muito. Erramos muito e acertamos muito. Está se justificando já uma situação de que, olha, a gente cometeu erros, mas a gente fez coisa boa também. A gente volta àquela fase antiga daquele... Lembra daquele slogan do rouba mais faz? É mais ou menos a volta daquele slogan que está se querendo fazer? Não, erramos muito. Mas fizemos bastante também, hein? Será que isso justifica alguma coisa? Não justifica nada. Na verdade, o que foi que acertou? O povo tem que entender, o pessoal que tem 20 anos, 30 anos hoje, ele tem que entender que nós passamos uma fase do Brasil, da economia do Brasil, para quem não se lembra rapidamente, em 88 o país pediu moratória, ou seja, diz, não vou pagar ninguém. E nós tínhamos um governante chamado Sarney, certo? A inflação nesse período chegou a 700% e culminou em 1990, 92 com quase 6.000% na era Collor. Depois entrou um governante, né, e colocou o país no eixo. Ficou por 8 anos e colocou o país no eixo. Aí é bíblico. Um faz e o outro colhe. Um planta, o outro colhe. E aí, nessa época, entrou o Lula, né? E aí Lula, se você perguntar o que fez de fato, não, o pessoal vai, tirou 10 milhões da pobreza. Não tirou. Você tem que entender, na verdade, que como nós tínhamos inflação já controlada, nós tínhamos uma lei de responsabilidade fiscal, ou seja, você gasta aquilo que você arrecada. Então o que aconteceu? O país começou num trend de crescimento, ganhando selo de bom pagador, aí você tinha acesso, todo mundo tinha acesso a dinheiro mais barato, podia começar a fazer financiamento para 60 meses, 80 meses a juros muito bons, certo? E aí o que aconteceu com isso? Como nada foi feito, nada, pegou pronto, é como se você tivesse ganhado uma casa pronta. Você não construiu, não foi lá, não fez massa, não pôs telhado, você ganhou uma casa pronta, novinha, lindinha, certo? E aí começou a fazer festa todo dia, todo mundo estragou. É isso que aconteceu com o país. Então nós temos que entender o seguinte, não justifica 80, 100 bilhões de desvios, não justifica. Pra você ter uma ideia, este valor daria para construir 21 milhões de casas próprias, ou no programa Minha Casa Minha Vida. Então você que está me ouvindo, que acha que está feliz e que está pagando aluguel hoje, você está sendo roubado por conta dessa corrupção. Então não justifica, não tem rouba mais faz. Se a gente entender que rouba mais faz o quê? Olha bem, se você rouba e ganha 10%, e se você não rouba e faz 100%, eu prefiro ficar com quem não rouba. Essa é a educação que nós temos que ter. Eu costumo dizer assim, Alexandre, eu sou de uma época que você cantava o hino nacional na escola, certo? Que você tinha aula de educação moral e cívico, tá? Que você sabia exatamente o que um vereador fazia, porque a professora de educação moral, ela explicava o que era a função do vereador, o que era a função de um deputado, o que era a função de um senador, né? Isso foi muito bom. Chama-se educação. Hoje, gente, o jovem ou quem quer que seja, diz, não estou nem aí com a política, ela te afeta. Ela te afeta teu emprego, a corrupção te afeta a totalidade da sua vida. Desde o momento que você levanta, desde o ônibus que você tem precário para ir trabalhar,
Olha bem, nós somos um país, o pessoal não tem essa consciência, nós somos um país que vivemos com calor de 30 graus, 32 graus. É isso. Você sabe o que acontece? Há uma lei que diz que todo ônibus teria que ter ar-condicionado. Pergunto para você, mas ar-condicionado é um luxo, gasta mais e tal, tal. Gente, nós vivemos um país com calor de 30, 32 graus. Então isso é lei. Para onde foi esse dinheiro? Corrupção. O ralo da corrupção, lamentavelmente. Vem pra rua, Piracicaba, dia 13, manifestação aqui em Piracicaba. William, você acompanhou ontem o que aconteceu no Rio de Janeiro? 300 toneladas de remédio vencido, é isso? É isso. É o mais um absurdo desse país, né? Absurdo isso, né? O que nós podemos esperar? A crise que está passando aquele estado, perfeito? A crise de saúde muito grave, né? Nós vemos na televisão, nós lemos nos jornais, né? E aí você acha 300 toneladas, né? Eu acho isso um absurdo. Quer dizer, não tem ninguém que vai falar nada. Quer dizer, quais as explicações? Quer dizer, isso daqui 2 dias todo mundo esquece. Aí é um novo escândalo, né? Então é isso. Nós temos que ter memória política, sabendo qual deputado que você votou que vai na televisão defender bandido. A verdade é essa. Nós temos que ver o vereador da cidade, o que ele está fazendo de fato, porque o papel dele é fiscalizar o orçamento da prefeitura. Não é fazer moção de aplausos. Pôr nome de rua. Não é ir lá dar plaquinha porque a pessoa é boa gente e tal. Gente, todos nós somos boa gente. Lógico. Né? Nós temos aí 380 mil habitantes em Piracicaba, mais ou menos isso, é isso? É muita gente para homenagear, né? Mesmo, é muita gente, né? Então não dá para você escolher um que é da sociedade, o cara... Poxa vida, pega a mulher lá que sai de casa às 3h30 da manhã e pega 3 ônibus para chegar no horário, né? E sai 5, 6 horas da tarde. Essa é uma heroína para mim. Essa é uma heroína. Essa sim merece todos então, os elogios. Nós temos que ter essa consciência, Alexandre. Nós temos que ter essa consciência, saber quem nós votamos, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, saber o que está fazendo. Porque senão, desculpe meu amigo, nós não vamos mudar nada. Nós vamos ter sempre a continuidade do que está ocorrendo nesse país, né? Então, é uma questão de saber exatamente o que está acontecendo. Ainda voltando lá, você estava falando, né, do Lula que teve hoje na televisão, assim, eu acho, o Lula não abre a carteira para nada, Alexandre. Onde quer que ele vá, sempre tem um amigo para pagar a conta dele, seja ela um café, um triplex no Guarujá, um aviãozinho particular, um sítio Atibaia, seja qualquer coisa nesse sentido. Então, o cara descobriu a fórmula que eu, você e todo mundo que está ouvindo quer, né, viver melhor no melhor dos mundos. Não gasta nada, mas usufrui de tudo que o mundo capitalista, né? Capitalista. Anda de avião, tem um triplex, né? Um sítio muito bem, um relógio, né? Viaja o mundo, né? E todo mundo oferece a ele isso de graça. Não tem custo nenhum. Eu gostaria de ter um monte de amigo assim, entendeu? Então nós chamamos que o Lula é um usufrutário. Sabe aquele usufrutário, né? Mas de quem? Do povo brasileiro. Ele custa muito caro pra gente, entendeu? Que é muito presente, né? E onde tem muito presente, sempre tem alguma coisa por trás. Não adianta. Alguém dá um presente para você porque quer alguma coisa. Não quer só a sua amizade. Talvez ele queira ir na tua casa almoçar, talvez ele queira ir no teu sítio, enfim. No seu triplex. No seu triplex. Pegar uma prainha. Isso, andar com o seu avião. Andar com o seu avião, exatamente. Então nós temos que ter essa consciência. É isso que eu digo, temos que ter consciência política. E consciência política é o seguinte: vem pra rua dia 13/3 às 9h30 em Piracicaba. Estaremos lá, cheios de pichulecos. Maravilha. Aliás, ligou alguém aí perguntando o que é pichuleco, João de Oliveira, é isso? Quem que foi? Foi a Ana? Não? Foi outra amiga que ligou perguntando. Então, William, para fechar o programa, explica o que é pichuleco. O pichuleco, na verdade, é aqueles bonequinhos presidiários do Lula, mas aqueles de mão, pequenininho, inflados, que nós vamos levar aos montes para ruas no dia 13. Tá, Alexandre? Vão ter vários deles. Vão ter vários deles. Alexandre, aproveitando, eu queria mandar um abraço pro Paulo Eduardo, né? Nosso amigo, tá? Paulo, que você está nos ouvindo, nos apoie nesse dia, né? Dia 13/3. É grande Paulo Eduardo, comanda lá o Alerta Geral na TV Beira-Rio, TV Ativa Beira-Rio. Prazer em vê-lo, William. Até a próxima. Até a próxima. É só falar quando quiser, estarei aqui. Maravilha. Estaremos aqui. Nós vamos
divulgar bastante, falar muito sobre esse evento aí do dia 13. Obrigado, Aquele abraço. Alexandre. Aquele abraço. Novo dia. Novo dia. Novo dia. Alexandre Neder. Tá legal, agora vamos pro Corte Estilo. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Aqui no Corte Estilo, na Rua Santa Cruz, a poucos metros da Avenida Carlos Botelho, ao lado do Toninho. Corte Estilo sempre trazendo novidades para você que quer aí atualizar a sua beleza, ficar com aquele look todo especial. Toninho, muito prazer em estar aqui de volta. Corte Estilo mostrando sempre uma novidade. Opa, estamos aí, né? Com você dando essa força para nós, o prazer é todo nosso, você está representando a gente aqui em Piracicaba. Já fizemos 8 anos agora, dia 11 de dezembro, né? E estamos todo vapor, graças a Deus, aqui na Santa Cruz, trabalhando com a linha de penteado, noiva. A gente agora tem aqui o meio-dia da noiva, sala para noiva. Temos bastante pessoas no penteado, estamos com a parceria com a Daniela Fernanda, que está trabalhando com a gente aqui agora, que está forte nesse naipe. Estamos aí, para janeiro, as pessoas que quiserem estar vindo aí fazer os penteados, para as formaturas, para as festas, tudo. Estamos todo vapor, hein? Final de ano, começo de ano, aumentam as festas, né? Festas de fim de ano, formaturas. Corte Estilo sempre tem uma agenda para você, sempre com muitas pessoas competentes atendendo, equipe cada vez mais qualificada, né? Estamos com uma equipe muito boa aqui. Temos também agora uma sala só para sobrancelha, que é o Spa da Sobrancelha. E temos também outra loja lá no Walmart, que é um segmento da gente.
Agora, espada sobrancelha é uma novidade, né? Hoje está pegando muito forte. A pessoa vem, faz a sobrancelha definitiva, fia-fio que fala, né? Tem a sobrancelha de rena, modelagem de sobrancelha. A pessoa não só limpa a sobrancelha, ela vai modelar a sobrancelha, né? No caso, seria o design, né? A gente tem esse trabalho aqui e está um sucesso. Aquele que quer arrumar uma falinha, quer dar uma temos. preenchida, preenche também. Preenche também. Na área masculina e feminino. Hoje o público masculino está fazendo muito isso aí, cuidando da sobrancelha. Depilação, hoje o público masculino está depilando, a gente tem também. A gente está forte nisso aí. Limpeza de pele, uma estética facial, a gente está forte também. Bacana. Massagem relaxante, a gente tem também. Tem pessoas que gostam de fazer aquela massagem anti-estresse. A gente tem uma pessoa nesse perfil. O Cortilo aqui na Santa Cruz, ele complementou umas coisas que estavam faltando. Graças a Deus. Bem numa área nobre da cidade, com uma infinidade de trabalhos e serviços, conforme o Toninho está mostrando. E a questão da sobrancelha é legal porque o olhar ele é muito trabalhado com a textura da sobrancelha, né? A sobrancelha ajuda a formar um olhar, uma personalidade. Ajuda, levanta, né, o olhar da pessoa, e ela é tudo, né? Ela está logo de cara ali, né? Então, isso é muito importante. E pegou forte essa onda aí da espada, da sobrancelha. E a gente está aí com pessoas nesse perfil, Legal. todo vapor. Final de ano, quer fazer uma limpeza de pele, corte estilo. Corte estilo. Quer fazer aí um novo penteado, um novo corte, você homem, você mulher, família toda, né? Isso, Criança. quer fazer uma maquiagem para virar o ano mais básica, quer fazer uma maquiagem mais forte, uma coisa mais executiva, tudo isso a gente tem esse perfil aqui. E também as pessoas que agora, final do ano, vez o seu cabeleireiro está preenchido, arruma um jeito, pode vir, a gente vai atender com todo carinho. Sendo cliente de outro espaço, não tem problema. Nosso objetivo aqui é que a pessoa saia feliz e fique bem. Maravilha, maravilha. E aqui também, olha, você espera com uma televisão, espera podendo saborear uma bebida, né? Tem uma recepção nota 10, a pessoa se sente à vontade realmente. Se sente à vontade. Tem a sala de espera um pouco separada da área de corte. A gente está trabalhando em cima disso, de bem-estar do cliente. Temos estacionamento na frente, né? E hoje, o cliente, você tem que estar batalhando a favor do cliente. Nem tanto da gente, mas o cliente. Legal. E aqui é muito gostoso porque você tem uma continuidade da sua casa. Você fica à vontade, ambiente agradável, pessoas agradáveis. O Corte Estilo foi realmente conceituado numa área muito legal, espaçosa, conceituado naquilo que é de melhor dentro hoje do atendimento. E a gente tem um horário diferenciado, né? Na Santa Cruz é das 9h30 às 20 horas. No Walmart, das 9 horas às 21. Então, um horário bem espaçoso, um horário bem espichado, digamos assim, para o cliente que para mais tarde do serviço, vem para cá, a gente está dando jeito. E em breve, mais uma loja Corte Estilo em Piracicaba. Se Deus quiser. 2016 é o ano. Opa, tranquilo. E temos mais novidade ainda. Está criando a nossa linha de produto, está para estourar aí final de fevereiro, a marca CS fazendo a sua cabeça. Vai ser um sucesso, se Deus quiser. Aqui o Corte Estilo trazendo as novidades para você. Você que é noiva, quer se produzir aqui, venha, tem o meio-dia da noiva. Você quer fazer limpeza de pele, unha, cabelo, você que quer fazer aí a sua maquiagem, Corte Estilo para a família toda, fazendo a sua cabeça aqui na rua Santa Cruz, quase esquina aqui com a Carlos Botelho, pertinho dos melhores centros da cidade, é um lugar nobre de Piracicaba, todo mundo vem para cá. Isso, bem aqui ao lado do Exus, em frente ao Xuxidô, estamos bem centralizados. Legal. Grande 2016 para você e um ano maravilhoso. E para você também, né, tá dando essa força para a gente desde quando a gente começou, e um bom Natal, um bom ano novo para esse piracicabano que abraçou hoje aí o Corte Estilo. Maravilha. Fazendo a sua cabeça, Corte Estilo. Vamos ver mais detalhes, vamos dar uma passeada aqui pelo salão, a gente já volta.
E o Néder Especial vai ficando por aqui. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. Tenha uma excelente semana. Fique sempre com Deus. Vem pra rua domingo, hein? Tchau, valeu!